Meu irmão, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ou continuação ao nosso humilde e simples estudos bíblicos, intitulado A Encarnação de Jesus. Esta é a terceira parte sobre a encarnação de Jesus. Terceira parte do estudo sobre a encarnação de Jesus. Para nossa meditação, nós vamos ler João capítulo 1 e versículo 14, para darmos continuação ao nosso estudo. João 1 e versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Jesus. Olha, irmãos, pegue a sua Bíblia para nós estudarmos a mesma. Agora, eu lhe faço um pedido. Só venha a ler os versículos, aqueles que eu não vou ler, os que eu não vou ler, para ganhar tempo. Quando terminar o estudo, aí você, meu irmão, minha irmã, poderá pegar a sua Bíblia e agora ler aqueles textos que eu não li. Você pega papéis e caneta e aquele versículo que eu não vou ler, só posso citá-lo, aí você vai anotando. Depois de ouvir o estudo da palavra do Senhor, você vai ler aquele versículo. Aqui não se trata de interpretação minha nem sua. A interpretação aqui, quem vai dar é a palavra do Senhor. Porque a interpretação bíblica está nela mesma. A interpretação de cada texto está no contexto bíblico, não está fora da Bíblia. Toda interpretação bíblica se acha nela, fora dela não. Glória a Jesus. Então vamos começar. Pela misericórdia do Senhor. Jesus falou em São Mateus 24:36 que o dia de sua vinda ele não sabia. O dia deles casar-se com a sua noiva, ele não sabia. Mateus 24:36. Diz, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai. Ele disse que não sabia o dia nem a hora. Aleluia. Mas, para as pessoas, eu aqui, repito, não estou ao lado, são dois lados teológicos. Um crê que Jesus, como homem, era Deus também. Outro lado teológico diz que ele, Jesus, em sua humanização, só era homem. Eu não estou aqui para defender nenhum dos lados, nem a esquerda nem a direita. Estou aqui para
entregasse aqui, olha. O que aqui falar, eu vou falar para você, mostrar o que a Bíblia relata e fala sobre a encarnação de Jesus. E vou ficar ao lado da Bíblia, não ao lado de nenhum lado, nem não ao lado de nenhuma dessas teorias ou dessas interpretações, desse modo de crer. Não é teoria, é interpretação. Glória a Jesus. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Mas se o lado teológico que diz que Jesus era homem e Deus, como ele não sabia, um Deus não saber o dia da sua vinda? Se ele também era Deus, então ele tinha direito de saber o dia da sua vinda. Eu estou mostrando o lado bíblico. Não estou defendendo lado nenhum. Se ele era Deus, também, então, ele deveria saber o dia e a hora de sua vinda para buscar a sua noiva para seu casamento divino, espiritual. Mas ele disse que não sabia. Será que foi simplesmente humildade dele? Não existe isso. Isso é doutrina. Tudo quanto está escrito na Bíblia é doutrina. É ensinamentos bíblicos. Aleluia. Agora, por que ele não sabia? Se ele disse que não sabia, Jesus não é mentiroso. Se ele disse que não sabia, é porque não sabia. Vamos ler aos Hebreus. Veja, viu? Aos Hebreus, capítulo 2, se não me escapa da memória. Não estou bem certo. Versículo 9. Vimos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, por causa da seu corpo humanizado, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Segundo o que o escritor Hebreus está falando aqui, ele estava na terra como homem menor que os anjos. Se os anjos não sabiam e nem sabem, como Jesus sabia? Naquela época da sua vinda. Porque estava menor do que os anjos. Se estava menor do que os anjos, por que ele era menor do que os anjos? Ele não era anjo, porque era homem. Que estava apenas humanizado. Era homem, completamente homem. Veja o versículo do texto, versículo sagrado, do texto pelo qual nós estamos dirigindo esse estudo. João 1,14, não devemos esquecer. É o textuário desse estudo. Porque o verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verbo se fez carne. Não foi metade do verbo. Foi ele completo. Se fez carne. Então ele estava como um homem menor que os anjos. Não tinha condição de saber o dia da sua vinda. Porque não era Deus. Pela Bíblia. Eu estou dizendo pela Bíblia. Ele não estava humanizado. Não era Deus e homem no mesmo tempo. Porque se ele fosse Deus e homem no mesmo tempo, eu estou dizendo pela Bíblia, ele saberia o dia e a hora da sua vinda. Mas ele disse que não sabia, porque não estava, ou seja, só estava humanizado. Não estava divino, estava humanizado. Haja vista, ele estava menor do que os anjos. Como é que um Deus fica menor do que os anjos? Aleluia. Estou mostrando o lado bíblico. Agora, depois que ele morreu, ressuscitou, lá em João capítulo 21, versículo 17, diz que ele agora sabe tudo. Por quê? Porque voltou
a sua divindade. Voltou à igualdade do Pai. João 21:17. Não vou ler para ganhar tempo, viu? João 21:17. Diz que ele agora sabe tudo. Inclusive o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Aleluia. Com João 1:1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando ele disse em João 21:17 que agora ele sabe tudo, é porque agora ele é Deus. Igualou ao Pai. Glória a Jesus. Vamos agora para a tentação de Jesus. Mateus 4:1. Não estou defendendo nenhum lado. Estou mostrando que a palavra do Senhor nos mostra. João 4:1. Ou seja, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia não diz que ele foi levado ao deserto para jejuar. Não. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, não para jejuar. Aleluia. Embora que lá ele jejuou, mas foi levado pelo Espírito de Deus para jejuar. Ou seja, para ser tentado por Satanás, desculpa. Aleluia. Em Hebreus 2:18, Hebreus 2:18, veja, aos Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, pode socorrer aos que são tentados. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E o escritor hebreu diz que ele foi tentado em tudo. Vou ler outra vez. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, está vendo? Padeceu, pode socorrer aos que são tentados. É por isso que nós somos tentados, ele nos socorre porque ele foi tentado. Aleluia. Mas no capítulo 4, versículo 15 do mesmo livro, vamos ver como é que está escrito. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, sem pecado. Ele foi tentado em tudo, sabem tudo, é a Bíblia quem está falando, mas sem pecado. Glória a Jesus. Ele foi tentado. Mas para o lado teológico dos irmãos, ao lado teológico que crê que ele como homem era também Deus, vamos ver o que é que Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Glória a Jesus. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal.
Mas Jesus foi tentado durante os 40 dias no deserto. E os escritores hebreus, tanto no capítulo 2, versículo 18, e o capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em tudo. Mas ele não era Deus? Na concepção daqueles que dizem que ele, como homem, era homem-deus? Como foi tentado? Quando Tiago disse que Deus não pode ser tentado pelo mal. Preste bem atenção o que é que a Bíblia fala. A palavra de Deus é correta. Quem erra nela sou eu e você, mas ela é correta. Alguns sábios, teólogos, quando interpretam um pouco diferente alguma coisa que não concorda com a interpretação que a Bíblia revela, aí ele diz a causa, ele culpa os tradutores da Bíblia. Ele diz que foi tradução errada, porque no original grego, no original hebraico, diz assim, assim, assim. Se você é um desses, eu pergunto a vocês, será que você é mais sábio do que os tradutores da Bíblia? Porque a Bíblia não foi traduzida só por uma pessoa, foi a equipe de homens preparados. Será que você tem mais capacidade do que o grupo, a equipe de homens santos que traduziram a Bíblia? Você é tão sábio assim? Se considera superior a eles? Seja humilde e se humilhe. Só entra no céu que os humildes. Exaltado fica para a grande tribulação. Foi traduzida a Bíblia por equipes de homem. Não foi só um, não. E você é sozinho. Você é um só. Que está em dia contra as traduções bíblicas. E agora você que diz, meu irmão. Está vendo o que a palavra de Deus diz? Deus não pode ser tentado. E Jesus foi tentado. Ele era homem Deus ou era só homem? A Bíblia é verdadeira. Glória a Jesus. Agora vamos para o versículo 14 do capítulo 1 de João. O que nós tomamos por base para dar esse humilde estudo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Jesus. O Verbo se fez carne. A tradução viva diz: Cristo tornou-se um ser humano. A tradução, a versão viva. Em João 1,14, ela diz assim: Cristo tornou-se um ser humano. Cristo é todo, não é metade dele, não. Ela não diz metade de Cristo, um lado de Cristo, tornou-se ser humano. Diz Cristo. Toda a sua essência. Glória a Jesus. Já a versão linguagem de hoje diz assim: a palavra se tornou um ser humano. Tudo igual. Tudo igual. A palavra se tornou-se um ser humano. Não foi só a metade da palavra. Está falando maciçamente. Todo ser. Glória a Jesus. A versão católica diz: o Verbo se fez carne. Igualmente essa tradução que nós usamos, a corrigida. O Verbo se fez carne. A versão Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová diz assim: a palavra se tornou carne. Nenhuma diz que foi metade dele. Todas elas dizem que foi ele todo. Não diz que foi metade homem, metade Deus. Glória a Jesus. Estou mostrando o lado bíblico. Se você crê que Jesus como homem era homem de Deus, que esse ensino está encheu as igrejas evangélicas, que 90% dos cristãos creem dessa maneira, eu não estou me opondo a isso aí. Você fica com a sua crença. Outros creem que
ele como homem só era homem, fique com sua crença. Eu tenho a minha posição. No momento não digo, eu estou mostrando o lado bíblico. Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus, em 2 Coríntios 8, 9, é importante isso aí, viu? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Eu estou correndo, porque o tempo está correndo também, e nós temos muita coisa para falar. Segunda Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, Cristo era rico, se fez pobre. Se fez pobre. Na sua vida terrena, ele tornou-se pobre. Mas eu pergunto a você, Deus, ele não é Deus, não era Jesus de Deus? Homem Deus, como era pobre? Onde você encontra na Bíblia, de Gênesis ou Apocalipse, dizendo que Deus é pobre? Deus em si é pobre. Aonde você encontra? Essa doutrina existe na Bíblia? Existe? Quando ela diz que Deus é Deus da prata e do ouro, dono da prata e do ouro. É o dono da prata e do ouro. Aleluia. Eu não estou bem certo, mas parece que segunda crônica, vou ver se encontro. Segunda crônica. Ou é a primeira crônica, vamos ver. Primeira crônica, capítulo 29 e versículo 11 e 12. Diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti. Deus não é pobre. Ele é dono da prata e do ouro, é dono de toda a riqueza do céu e da terra. Mas Paulo diz que Jesus, quando estava na terra, se fez pobre. Deus pobre? Pense bem. Para as pessoas que crêem do lado que Jesus como homem era homem e Deus. Mas pobre, Deus pobre. Aí você diz, mas quando fala da pobreza de Jesus, estava falando do lado humano. Nem na parte humanamente Jesus não era pobre. Nem humanamente falando, Jesus era pobre. Não. Quando criança recebeu muitíssima riqueza dos magos. Os magos abriram seus tesouros. Nem falando humanamente, nem humanamente falando, ele era pobre. Tinha tesoureiro para controlar o dinheiro, as joias, as bênçãos. Tu tens? Quando faltava dinheiro para pagar os compromissos que ele tinha, mandava um apóstolo ir pescar na boca do peixe e tirava dinheiro. Se o pão era pouco, ele multiplicava, alimentava milhares.
Pobre? Nem humanamente falando ele era pobre. Analise Deus. Aí você diz, mas a Bíblia não está dizendo que ele é pobre? Essa pobreza aqui não é humana. Essa pobreza aqui é porque ele era Deus de Deus, passou a ser homem. Está falando da essência divina dele, que era rico, era Deus, fala da riqueza divina, fala da divindade. Pobre, da humanidade, um homem. Deus pobre não existe. Aleluia. Vamos adiantar porque a história está andando. Aleluia. Vamos voltar outra vez para a tentação de Jesus. Mateus 4:1. Vamos falar mais uma vez sobre a tentação de Jesus. Falamos nesse instante em um ângulo e agora em outro. Mas o mesmo versículo e a mesma história. Então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não vou ler tudo não, que essa história é conhecida nossa. Jesus levou, mandou ele, pegou pedra, quando venceu os 40 dias, Jesus teve fome, aí o inimigo pegou uma pedra e disse, olha, então foi essa pedra aí e põe e come. Mas não ficou só isso. Levou Jesus ao pináculo do templo, mandou saltar. Não foi? Está na Bíblia. Nesse versículo até o 11, neste capítulo que eu acabei de ler agora, até o 11. Aleluia. O Espírito Santo foi quem levou ele ao deserto. Mas não era Deus, homem, Deus, e foi preciso o Espírito Santo levá-lo ao deserto? Ele não era Deus também? Para aqueles que creem assim? Homem, Deus, como é que o Espírito Santo levou ele? Ele, como Deus, não poderia ter ido, não? Sem precisar o Espírito Santo levá-lo? Que Deus fraco é esse? Que foi preciso o Espírito Santo levá-lo. Preste bem atenção aos ensinamentos bíblicos. Lá o diabo pegou ele e levou ao pináculo do templo. Deus, o diabo pegar e brincar praticamente, pegar ele, levar o pináculo do templo, colocar. Que Deus é esse? Tão fraco assim, que Satanás faz o que quer? Preste bem atenção aos ensinamentos bíblicos. Eu estou mostrando a você o lado bíblico. Satanás pegou Jesus e levou o pináculo do templo, mandou ele pular. Viu? Deus ser levado pelo diabo, conduzido por Satanás. Tenha paciência. O meu Jesus não. Meu Jesus, o diabo não faz brincadeira com ele não. O diabo corre dele. Não podemos demorar. Vamos para outro item. Para o lado teológico daqueles que creem que Jesus na terra, como homem, também era Deus, então a Igreja Católica Apostólica Romana tem razão. Aí você diz de quê? Eu vou lhe explicar. Se você crê que Jesus, como homem, era também Deus, então a Igreja Católica Romana tem razão. De quê? De considerar Maria como mãe de Deus. Ou não? Não é assim que a Igreja Católica trata? Maria, mãe de Deus? Porque se ele na terra também era Deus, então nós veio por Maria, então Maria, mãe de Deus. A Igreja Católica Romana tem razão. Na interpretação dela, na crença dela, em cima disso aí, desse lado que muitos crentes creem que Jesus como homem também era Deus. Está vendo?
Olha, irmão, olha, meu irmão, minha irmã, explica uma coisa. Eu não estou torcendo aqui para o lado esquerdo nem para o lado direito. Eu estou mostrando aqui os ensinamentos bíblicos. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, independente disso aqui. Muitos ensinamentos errados se infiltraram na igreja. Quando eu digo igreja, não estou me referindo a uma denominação. Se infiltraram na igreja do Senhor. O Senhor só tem uma igreja. Se infiltraram. E muitos ensinos errados hoje estão como doutrinas, como certos, sem ser. São muitas coisas. São muitas coisas. Precisamos ter muito cuidado. Aleluia. Então, aí eu pergunto a você, Maria era mãe de Deus? Era mãe? A Igreja Católica está certa em dizer que Maria era mãe de Deus? Está errada. Está errada. Por quê? Porque Deus não tem mãe. Deus é eterno. Deus não nasceu do ventre de Maria, nenhuma mulher. Deus é eterno. Mas olhando o lado daqueles que dizem que Jesus como homem era Deus também, então a Igreja Católica Romana tem sua razão. Tenhamos cuidado. Aleluia. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Vamos ler. Estou correndo porque o tempo está correndo também. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Diz aqui o texto que Jesus subiu ao Calvário com a força e incentivo do Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo que ele subiu ao Calvário. O que a Bíblia diz é verdade. Haja vista, quando ele começou, para poder começar o ministério, no batismo do Rio Jordão por João, ele foi ungido com o Espírito Santo. Lucas 4, 18, 19 e Atos 10, 18, 20, 38. Diz que foi ungido com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou agindo nele de um modo eficaz, tão poderoso que a linguagem humana não pode explicar. Então, pelo Espírito ele subiu ao Calvário. Mas foi preciso Deus subir ao Calvário pelo Espírito Santo. Ele não era Deus também? Como foi preciso o Espírito Santo ajudá-lo? Se ele era também Deus. Olhe, preste bem atenção, viu? Graças a Deus. João 14, 8 a 9. João 14, 8 a 9. Não vou explicar lentamente porque o tempo está correndo. João 14, 8 a 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora pergunta a você: Deus tem corpo humano? Deus Pai tem corpo humano? Diz a Bíblia que Deus é Espírito, lá em João 4. Ninguém nunca viu ele. Mas Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Mas Jesus estava em corpo humano. Então o sentido ali é outro. Não é porque Jesus estava como Deus. Não era, ali Jesus não está se referindo homem e Deus. Não. Ele não está se referindo ao lado divino dele. Ele se referiu ali. Quando ele disse: eu e o Pai somos um, foi se referindo ao que está escrito em 2 Coríntios 5 e 19. Veja. Segunda carta aos Coríntios,
5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Na encarnação de Jesus, durante o tempo que ele passou na terra, Deus estava nele. Jesus estava representando o Pai, como já falei. Ele era o representante do Pai. Por isso que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava representando o Pai, porque o Pai estava nele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ele estava ali, era o representante do Pai. Durante os dias que Jesus passou na terra, era o representante do Pai. Aleluia. Vamos mais adiante. Mateus 10, 33-34. Mas não vamos ler não, que é uma história já bem conhecida. Viu? Mateus 10, 33-34, Lucas 18, 33. Jesus disse que os homens iriam matá-lo. Jesus falou com sua própria boca que ele iria ser morto pelos homens quando chegasse em Jerusalém. Aleluia. Ser morto pelos homens. Agora eu faço uma pergunta, para nós finalizar o nosso estudo. Para não ir muito além, porque fica cansativo. Não para mim. Para mim, eu estou aqui, fosse possível, falaria a noite toda. Ele disse que eu vou para Jerusalém. Vamos ler. Mateus 10, 33-34. Fica melhor. Viu? Mateus 10, 33-34. Fica melhor. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Mateus 10, 33-34. Eu estou enganado. Vamos para Lucas. Vamos para Lucas 18, 33. Lucas 18, 33. Trinta e 33. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido, e, havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele dizendo aqui ao discípulo que ele em Jerusalém iria ser morto pelos homens. Agora pergunta a você: e ele não era homem Deus? Deus ser morto? É? Deus ser morto? Aí talvez você diga: mas os homens mataram o Jesus homem. E o Jesus, se assim for como você está falando, e o Jesus Deus ficou aonde? Que ninguém vê. A Bíblia não faz menção disso. A Bíblia não faz menção desse Jesus Deus como homem, como Deus. Se ele matar o Jesus homem e o Jesus Deus, ficou aonde? A Bíblia não mostra. Meu filho, João 1,14. E o verbo se fez carne. Foi a palavra, todo o verbo, toda a palavra se fez carne. Deus ser morto pelos homens? Que Deus fraco é esse? O meu Deus não. O meu Deus mata os obedientes, os rebeldes. Mata. Mas ser morto pelos homens não. Eles mataram o Jesus homem. O Jesus homem, o Jesus encarnado. Eles mataram, não o Jesus Deus. Eu estou dizendo de acordo com a Bíblia. Viu? Então, amém? E vão se preparar para
a quarta parte desse estudo, de hoje a 8 dias. Se a igreja estiver na terra, se o meu Jesus ainda não tiver voltado para buscar a sua noiva, eu estou aguardando ele agora. Amém.